Alguém só é tão grande quanto o quão grande a sua generosidade é. O poder de alguém só é tão colossal quanto até onde ele pode alcançar. A sua solidão só pode ser medida com o quanto seu poder o afasta dos que são inferiores a você. Durante toda a minha infância eu cresci acompanhando heróis vencendo o mal, mostrando o que era o bem, e por mais que eles encontrassem desafios ou fossem derrotados durante o percurso, no final eles conseguiam superar seus inimigos, seus medos e finalmente ter o seu final feliz. Depois de ter passado por um caminho tortuoso que só provava que poder, força, quando é conseguida através do esforço para ajudar os outros, é recompensada com a felicidade sua e das pessoas que você ama. Porque afinal, toda essa força que você conseguiu é o que será o alicerce para garantir o seu final feliz. Quando eu assisti Jujutsu Kaisen pela primeira vez, eu só queria isso de novo. Um mangá que me deixasse eufórico, feliz e emocionado, ao ponto de preencher o vazio emocional gigantesco que eu tenho dentro de mim e me corrói a cada segundo sem parar, do qual eu alimento com entretenimento a fim de não colocar um fim na minha existência. E que no final eu soubesse que o esforço e o bem novamente diferente da nossa realidade garantiriam uma conclusão feliz. Mas o que eu recebi no lugar disso foi... Próximo ao fim da sua vida, aos 61 anos, frustrado, fracassado, isolado e praticamente enlouquecendo por não ter o reconhecimento acadêmico que ele sabia que merecia, Arthur Schopenhauer escreveu a obra que faria seu nome ser conhecido até os confins da história humana presente e futura, Pererga Unda Paralipomena, que até hoje é considerada como sendo seu texto mais pessoal, onde o mesmo faz quase uma autobiografia do que ele pensava e sentia. E em uma de suas citações durante o segundo volume, no capítulo intitulado Da Solidão, é aonde Schopenhauer expressa sua perspectiva sobre o destino dos seres que são considerados excepcionais. A solidão é o destino de todos os espíritos superiores. À medida que a quantidade intelectual de um homem aumenta, mais ele se distancia da multidão. O comum vive sempre o comum. O espírito elevado busca a si mesmo e por isso encontra a solidão. A convivência com pessoas vulgares é uma carga, a solidão um alívio. Assim, quanto mais inteligente e forte for o indivíduo, mais inclinado estará a afastar-se da sociedade. Após ser seu nome finalmente reconhecido por todos, consagrando-se como um dos grandes de sua época, Arthur Schopenhauer recusou o título de membro da Academia Real de Ciências de Berlim e aos 72 anos de idade, o futuramente intitulado de O Cavaleiro Solitário, morreu sozinho, preocupado apenas por não ter conseguido finalizar algumas de suas obras. E se o universo permitir eu, um pseudo-youtuber, adicionar palavras a Schopenhauer e todo o legado que ele deixou, a solidão é o destino de todos os espíritos superiores, porque além de tudo à sua volta se tornar cada vez mais irritante e supérfluo, a sociedade também o afasta de poder ser humano, o tratando ou como uma divindade por sua superioridade que passa a ser adorada, ou odiada quando o mesmo se torna um estranho misterioso que só pode ser afastado dada a sua discrepância com o resto. Em Jujutsu Kaisen, nós acompanhamos um mundo onde as maldições são o foco principal da história, desenhando em seu todo arcos de personagens onde um objetivo se torna um fardo se torna seu caminho, e até as conquistas são mudadas em penitências que para sempre assombrarão os seres dessa história. Vitórias ou derrotas, todas inevitavelmente convergendo sempre em um ponto central. Cada experiência, todas as experiências, ruins ou boas, cada uma se tornando maldições que irão impulsionar os personagens a seguirem ou serem lentamente consumidos por elas. Porém, existe uma maldição em Jujutsu Kaisen fora o autor, que dentre todas as outras é a mais cruel. A maldição de ter o destino de ser dentre todos o mais forte. Aquele ser que tem o poder de salvar o mundo, destruí-lo ou simplesmente mudá-lo. Mas com o poder, uma carga enorme cai sobre esses poucos seres abençoados com essa dádiva amaldiçoada. Se a você, só a você tem a força de se destacar dos demais, tocar os céus perante os homens, cada vez mais isso o torna distante da humanidade, e por mais que você tente desesperadamente se manter próximo dela, a distância que você tem dela mais fará você sofrer por ninguém ser capaz de tocar em você, porque a distância de quem
do que você é, vai ser impossível de qualquer outro que não seja igual a você entender quem você é. E por ser quem você é, isso também faz cada vez mais impossível de você tocar nos que ainda estão presos ao chão do normal, do comum. Assim, a identificação fica cada vez mais impossível, o que faz a distância aumentar ainda mais. Lentamente, os laços vão se estreitando e o fardo pesa mais, te puxa mais para longe de tudo, o deixando próximo apenas do que ele exige, e o amor, a comunidade, vai se tornando cada vez mais uma coisa alienígena, e sem perceber, o que antes era você, agora não é mais. E o que era você para os outros se torna algo irritante ou incompreensível. A primeira vez que vemos Itadori, ele é um garoto sorridente, altruísta, que daria sua vida sem pensar para os outros e que, além de tudo, era a personificação do que uma pessoa boa realmente é, que seguia com todas as forças o último desejo que seu avô confiou a ele, um desejo esperançoso que, mais uma vez, por ser Jujutsu Kaisen, se torna uma maldição para a vida toda. Ao desejar que Itadori não termine como ele, ressentido e sozinho, próximo da morte, o avô de Itadori pede que seu neto morra cercado de quem ele ama. O avô de Itadori então coloca nele uma marca onde, por causa dela e por causa de quem ele é, Yuji passa a desesperadamente não deixar que ninguém mais próximo dele sofra, se sacrificando e indo ao máximo de suas capacidades para salvar cada pessoa que ele puder, e não machucar ninguém para fazer isso, sacrificar até quem ele é para que os outros possam ser felizes. E um garoto altruísta e sorridente lentamente vai se tornando um demônio cheio de poder, que cada vez busca mais ser forte para impedir que as maldições consumam o mundo, em um caminho suicida e excruciante de se sacrificar para acabar com o ciclo de morte e ódio de seu mundo, para salvar todos à sua volta, curar os próprios alicerces do lugar da onde ele pertence e que o gerou. E conforme toda a história de Itadori progride, como no passado que progrediu com Gojo, o fardo do mais forte vai cada vez mais pesando em Itadori. Suas conexões vão sendo perdidas conforme ele luta mais para mantê-las, preservá-las, e quanto mais ele luta para salvar a todos, mais o mesmo se condena ao futuro onde ele estará sozinho e ninguém compreenderá o que é ser quem ele é. Na busca de se tornar o mais forte para preservar seus laços e salvar a todos, Itadori segue o mesmo caminho que Gojo, o caminho da maldição do poder, e por causa do poder, ele se distancia de todos que ama, passando cada vez mais a entender o que é a força de verdade, não uma dádiva, mas uma maldição que poucos têm e menos ainda conseguem suportar. A vida que ele sonhava, próximo dos que ele amava, se torna um fardo quando todos que eram importantes para ele, um a um, morrem à sua volta, enquanto os anos parecem não significar nada para ele. Pouco a pouco, a alma bondosa que ele tem, percebendo que está presa em um corpo de um demônio imortal, forjado para derrotar o invencível, mas que foi derrotado pelo seu próprio sucesso. E novamente, alguém que só não queria ficar sozinho e proteger todos que ele amava, é vencido pelo destino que escolheu seguir para proteger tudo que era importante para ele. Ao ponto que no final de Jujutsu Kaisen, quando todo mundo ficou feliz porque o Itadori finalmente tinha perdido o cabaço e ficado com a cremosa alta e bunduda dele, novamente o autor mostrou que odeia mais que qualquer outra coisa o seu protagonista, porque ao invés de deixar ele ter um momento de felicidade, esse psicopata apenas deixou que o Itadori se apaixonasse, provavelmente nada confirmado, para que ele pudesse ver a mulher dele envelhecer e ser obrigado a enterrá-la, sem sequer envelhecer um único dia. O cara não tem uma vitória, nenhuma! Nesse ponto, se você ler o Jujutsu Kaisen módulo, com certeza o Itadori vai morrer e vai se ferrar muito, porque ele nunca vence nada. Porque infelizmente os fortes, os melhores e realmente excepcionais nunca conseguirão ter uma vida cercada de amor e companhia, simplesmente por serem quem são. Ao se tornar realmente forte, realmente o melhor, o mundo muda para você, porque você passa a ser mais do que ele precisa e mais do que os outros aguentam ter por perto, porque o fardo é pesado demais, difícil demais de entender para quem não é igual. Quando Nobara finalmente aparece, Nobara diz como era doloroso para Itadori suportar ver todos que ele amava chegarem ao fim de suas vidas e ter que se despedir deles, enquanto seu corpo continuava sem sequer ceder um dia ao tempo, o que passou até a ser difícil para Nobara lidar, já que Itadori só a lembrava de sua mortalidade, o que não era o problema para ela, mas sim porque isso fazia Itadori ficar cada vez mais triste, o que aí sim deixava Nobara irritada, por não poder acompanhar seu amigo e saber que ele iria ficar e estava sozinho.
Amaldiçoado por ser o mais forte e se destacar de todos, Itadori se isolou dos amigos no mundo que ele salvou para que ele pudesse ver seus amigos viverem felizes nele, porque vendo seus amigos partirem sem ele poder ir junto, nem seu poder conseguiu fazer que ele suportasse essa dor, uma dor que só ele sentia. Tem 2 capítulos na continuação de Jujutsu que falam exatamente sobre isso, do tempo, isolamento e do poder, como essa maldição muda quem a possui e a afasta de todos. E no meio disso tem um cara com uma fantasia de tubarão. Por quê? Eu não sei. No primeiro capítulo, vemos a história do Chiri Toranosuke, que o cara de tubarão salvou quando era um filhote. Nela é mostrado como a solidão e o isolamento o tornou forte, mas também muda algo importante nele. Um animal que era dócil foi se tornando mais poderoso e selvagem para poder sobreviver sozinho na natureza. E quanto mais sozinho ele ficava, mais forte ele ia se tornando. Mas esse poder foi consumindo a criatura inocente que ele era, para o mesmo sobreviver, deturpando-o e o tornando selvagem e lentamente em um monstro que apenas queria se alimentar e proteger sua prole a qualquer custo. Na outra história, acompanhamos a perspectiva de "eu vou ignorar", aonde o mesmo explica que à medida que envelhecemos, nossa sensibilidade vai diminuindo com o tempo e deixamos de sentir tantas emoções, seja ao salvar uma vida ou ao tirar a vida de alguém, porque passamos cada vez mais a deixar de sentir e nos isolamos em nossa solidão e convicções geradas por ela. Para mim, a solidão não é o que sentimos exclusivamente quando estamos tristes ou sem ninguém do nosso lado, mas sim algo comum para os humanos, uma emoção que é proveniente e consequente de sermos humanos. Buscamos significados para nossa existência e porque estamos aqui e nos sentimos sozinhos. Tentamos entender nossa importância para o universo e vemos o quão irrelevantes somos. E nos sentimos mais insignificantes ainda e sozinhos. Pensamos que somos importantes para alguém, mas lembramos que as pessoas vão encontrar outras pessoas se desaparecermos, por mais que elas ainda lembrem de nós. Solidão, ao meu entender, é o que inevitavelmente define parte do que é ser humano, e a quantidade da solidão que sentimos não está ligada exclusivamente por quantos estão à nossa volta e o quanto nos conhecem, mas sim com o quão difícil é de entender quem nós somos, tanto para nós mesmos quanto para os outros. O diferente cria o sentimento de solidão imposto e autoimposto, e através desse vídeo eu quero abordar através dos personagens de Jujutsu Kaisen como as pessoas realmente extraordinárias ou diferentes dos demais são alguns dos que são mais assolados pela solidão, por serem inalcançáveis para o resto do mundo ou tão diferente dos demais que a simples ação de tentar entendê-las já faz se afastar delas. Mas diferente desses personagens e figuras que eu vou abordar nesse vídeo, você não quiser ficar sozinho ou que eu me sinta sozinho, você pode sempre se tornar um membro do canal. É algo extremamente barato, mais barato que um dedo do Sukuna, e faz toda a diferença para eu poder continuar com os vídeos e com o canal. Agora eu vou só gritar até a transição. Dentre todos os personagens de Jujutsu Kaisen que carregam e carregaram a maldição do mais forte, Gojo foi o único que teve isso imposto e se autoimpôs em cada segundo de sua vida, desde a primeira vez que seus olhos viram o caminho que ele iria percorrer até eles verem o final de sua jornada. E para falar de Satoru Gojo, antes nós precisamos falar de Kobe Bryant. Acredite em mim, a história dele e dele com Michael Jordan faz todo sentido com a solidão dos fortes e até com a relação de Gojo e Sukuna, em certo nível. Kobe Bryant, talvez um dos atletas mais importantes para a história e conhecido como Black Mamba, um alter ego que o mesmo se deu, mas não por soberba ou aparência, porém sim para ser para ele um escudo mental quando ele entrava em jogo. Quando Kobe colocava os pés na quadra, ele não era mais Kobe, ele era a Mamba, um animal rápido, preciso, implacável e perigoso. Todos os seus problemas, dificuldades e dúvidas sumiam e a única coisa que sobrava era o ímpeto, perfeição e a ideia absoluta de ser o melhor. Como um atleta e em todas as áreas da vida de Bryant, ele buscava uma coisa e uma coisa apenas: não ser o melhor, mas não desperdiçar o potencial que só os melhores têm. Para ele, talento era uma dádiva, e como mesmo disse, se você recebeu o dom e não o levou ao limite, você traiu o seu dom. Para Bryant, ser o melhor não era uma opção, mas sim um dever se você tivesse o diferencial para ser o melhor. Desde o começo que Kobe percebeu que ele tinha o potencial, a diferença e o ímpeto de ser um dos melhores, ele fez de tudo para ser o máximo que ele poderia ser, acordando de madrugada para treinar sozinho, quando todos estavam dormindo ou desfrutando da vida, estudava
estudava incansavelmente todos os jogos de seus rivais e seus próprios para ser o mais perfeito possível, a fim de superar seus erros e dos outros, como se ele fosse um dependente químico que não consegue ficar sem seu vício. Mas para Kobe, a droga era a excelência, a necessidade e o dever de ser o máximo que ele podia, porque ele podia. Mas a busca pela perfeição e a distância que suas capacidades criaram com os outros fez com que Kobe, de certa forma, ficasse cada vez mais isolado em sua perfeição e esforço. Seus companheiros tinham receio de treinar e jogar com ele, porque Kobe exigiu o máximo dele e de todos, fazendo até com que alguns se sentissem pequenos perto dele, se não estivessem dando tudo de si o tempo todo. O isolamento então fez com que quanto mais Kobe se tornasse melhor e mais admirado, mais distante ele ficava dos outros. Ele treinava sozinho, passava seu tempo fora de quadra longe dos companheiros na maioria do tempo, sofria seus pesares e dúvidas em solidão e não compartilhava com ninguém suas inseguranças, porque ele acreditava que dividir o peso apenas fragiliza a força. Sua mentalidade, estilo de vida e a perfeição que ele atingiu ao se colocar no limite do que um atleta consegue atingir, aprisionou ele em uma posição que não permitia medo ou dúvida, apenas a convicção de se tornar o melhor e dar o máximo. Assim ele nunca baixava a guarda e deixou de saber quem ele mesmo era quando não estava dentro das quadras. E o que o tornou lendário também começou a destruí-lo pelo seu sucesso. Porém, existia um único jogador do seu tempo que Kobe nunca conseguiu alcançar, mas que era uma das pessoas que ele mais admirava e considerado o maior de todos. Kobe havia nascido com o dom de poder ser o melhor, o que ele sacrificou até sua sanidade e laços para honrar isso ao máximo, mas Michael Jordan era o melhor. Ele é o melhor! Alguém que nasceu não com o dom de poder ser o melhor, mas com o dom de ser o melhor. Uma lenda que até hoje dizem ser insuperável. Kobe entendia a diferença dele para o maior, mas mesmo às custas de ficar sozinho para ser o maior, nunca desistiu de querer superá-lo a fim de se tornar o melhor. Ele sabia que Jordan era o padrão máximo, seu alvo. Para Jordan, Kobe não era um rival, era alguém que poderia superá-lo. Alguém nascido com o dom de ser o melhor e o outro com o dom de poder ser o melhor quando esse dom é forçado ao máximo das capacidades mortais. Porém os dois portadores da força de suportar carregar isso sozinho, mas ambos em posição que nenhum outro conseguia alcançar e cada um de sua forma sozinhos por serem os melhores, ou se forçarem ao máximo pela responsabilidade de serem os maiores. Um peso que Gojo se impôs e que Sukuna nasceu carregando. Gojo nasceu com o poder e toda a força disponível para ser o mais forte, e por mais que ele fosse um dos mais fortes, Gojo só entendeu que era a obrigação e responsabilidade de, se você receber um dom e não o levar ao máximo, você traiu esse dom quando pela primeira vez o poder absoluto que ele recebeu entra em embate com uma força incontestável da natureza. E ele vê que nenhum poder recebido pode superar o poder que é cultivado e colocado ao máximo, a não ser que você seja o Sukuna. Com seu fracasso, para Gojo, ser o maior se torna uma obsessão, uma obrigação. E ao seguir essa obsessão para nunca mais falhar, Gojo se distancia cada vez mais das pessoas e para de notar pelo que elas estão passando. E como é a dor de não poder mudar as coisas, porque ele pode mudar as coisas, já que ele tem os dons para poder se tornar o mais poderoso. E por fim, Gojo realmente entende o que é o mais forte quando pela primeira vez em sua vida, ele tem que tirar a vida da única pessoa que ele amava, para honrar o dom do poder que ele tem, porque o fardo é dele, porque só ele pode carregar, e porque ele tomou para si essa missão. Assim, o peso da solidão, que só quem tem o poder e a responsabilidade que esse poder traz, caem sobre ele. Mas Gojo já havia perdido Geto há muito tempo, porque quando Gojo se torna o mais forte, ele deixa de ser visto como um homem e passa a ser o inalcançável, assim sendo a inconveniência para os objetivos dos homens que não são como ele, no caso Geto. Daquele momento em diante, ou até um pouco antes, Gojo entende que pode mudar as coisas pelo poder que ele conseguiu, por ter chegado até onde ele chegou, mas que nem os mais fortes podem salvar os que não querem ser salvos. E que ser o maior implica em ser o mais solitário de todos, porque o caminho exige que às vezes você faça escolhas que para salvar os outros, você tenha que se machucar. Gojo então passa o resto de sua vida carregando o peso de todos nas suas costas, na busca de ao fazer isso, honrar a dádiva que tem, ansiando que através dessa maldição possa melhorar o mundo e encontrar alguém que possa acompanhá-lo de igual para igual novamente, que entenda quem realmente é Satoru Gojo, mas mesmo buscando essas conectividades e realmente se importando com as pessoas que ele tomou para si a responsabilidade de proteger, todos os sorrisos de Gojo eram vazios. Ele não era visto como um homem, mas como uma arma, ou um protetor inalcançável. E quando finalmente pela primeira vez Gojo parece encontrar pessoas que podem entender ele
e ficar de frente com o que ele é, o destino o alcança e ele tem seu fim, agradecendo por ter morrido por alguém que o havia superado, porque por mais que ele não tivesse conseguido abraçar Sukuna, ele sabia que havia dado seu máximo e que Sukuna havia conseguido superá-lo, o que fez ele pela primeira vez em anos não estar sozinho, e porque mesmo falhando em ser o mais forte, ele tinha honrado o peso que suportava. Gojo tinha cumprido sua missão e sabia que tinha deixado alguém que seguiria seu legado. No entanto, a força do legado de verdade só é mostrada na continuação de Jujutsu Kaisen, por um personagem que nem humano é, porém que é amaldiçoado da mesma forma que todos os feiticeiros que existem na humanidade. Dura é um personagem que aparece pela primeira vez em um flashback de Cross, o irmão gêmeo de Marulu, possivelmente o antagonista de Jujutsu Kaisen Módulo. Sim, os três são aliens e pelo bem da minha saúde mental, eu não vou citar o nome específico que eles usam para nada que envolver eles, fora seus nomes, já que a nave deles se chama Naunax, a energia amaldiçoada é chamada de Hololuka e tem um cara que se chama Jabaloma. Baloma! No mundo que eles viviam, ambos pertenciam a uma tribo que há muito tempo havia sido isolada das outras por cultuarem criaturas selvagens que se alimentavam dos outros seres vivos desse mundo, com exceção dos habitantes da tribo de Dura. Por isso, uma guerra havia começado, e quando ela acabou, apenas morte e miséria havia sobrado. Maru e Cross eram os frutos dessa violência generalizada, e Dura era o guerreiro mais poderoso do lugar da onde eles moravam, e um dos mais poderosos do mundo que eles pertenciam. Mas mesmo sendo conhecido como mais forte, Dura era desprezado por todos, porque ele havia tomado uma decisão há vários anos que no mínimo era contraditória. Após a guerra, seu povo todo ter sido massacrado e passado por um período de fome, Dura resolveu perdoar a tribo que havia condenado seu povo à miséria e desejar a paz entre ambas, para que seu povo pudesse voltar a prosperar. Acontece que a guerra nunca havia sido por causa da adoração do seu povo por essas criaturas, mas sim porque no território que seu povo vivia existia um mineral extremamente precioso. Porém, com o fim do conflito e com a miséria e violência cada vez mais tomando conta dos que sobraram à sua volta, Dura ignora esses fatores, porque percebe que o único jeito de salvar seu povo é criando uma aliança comercial com os que machucaram e mataram seus companheiros. Afinal, eles eram a tribo mais rica da região. Dura se isola então e começa seu plano. Com o poder que ele tem e com suas mãos, ele usaria cada grama de seu esforço para construir um canal que carregaria os sonhos e esperanças de um futuro melhor, criando uma rota comercial que passava pela sua vila, mas que mais que isso conectaria sua tribo aos seus vizinhos. Um conceito que para os aliens é muito mais que apenas pessoas que moram ao seu lado, mas companheiros que entendem o motivo de algo ser importante para você. Seu povo despreza, humilha, sabota e até passa a odiá-lo, mas Dura havia decidido que força e poder para ele era a compaixão e sabedoria. E mesmo que ele tivesse que sofrer sozinho longe de todos para garantir o futuro para sua tribo, ele faria isso sem nunca perder o bom humor, sem receber nada em troca, apenas a esperança de com sua força construir algo que perduraria e ajudaria seus companheiros. Para assim então, ele tomou a missão de construir o futuro, mas mesmo com seus esforços incansáveis de seus dois protegidos e de toda a vila que após anos finalmente aceitaram a força de Dura, sua vida chegou ao fim. Quando seus planos foram sabotados e novamente seu povo foi atacado pela tribo que há anos havia quase exterminado eles, Dura toma para si a missão de defender seu povo mais uma vez, mesmo sabendo que poderia morrer ao fazer isso. E ao chegar no duelo que decidiria o futuro de seu povo, ele vê em sua frente a figura mais poderosa que ele conheceu, seu melhor amigo que estava sendo chantageado para lutar contra ele. Dura poderia tentar lutar, implorar pela sua vida ou fugir, mas ele olha para frente novamente e apenas pede que seu melhor amigo deixe que ele possa falar um pouco com as pessoas antes de morrer. Ele revela toda a verdade da guerra que aconteceu e os planos da tribo rival deles e implora para que todas as outras tribos lutem e ajudem, para que seu povo possa continuar existindo. Afinal, por mais que as outras tribos desprezassem a de Dura pela religião que eles seguiam, eles nunca quiseram que os outros acreditassem em suas crenças ou concordassem com elas. Eles só queriam serem respeitados por quem eles eram. Eles só queriam ter vizinhos. Desfalecido aos pés de seu melhor amigo e seus protegidos, Dura morre entregando sua vida num ato de maior altruísmo e força que ele poderia demonstrar, tendo lutado sua vida inteira para garantir apenas uma coisa: que seu povo fosse aceito pelo que eles eram e pudessem continuar existindo. Um sacrifício que no final parecia em vão, mas que possibilitou que seu povo continuasse existindo. O canal de Dura foi conquistado pelos opressores de seu povo, mas Dura deixou algo maior
maior que isso. A chance de seus protegidos e sua tribo continuar existindo. Através de sua força e trabalho solitário, Dura deixou um presente antes de morrer. As pedras que ele havia coletado em todos os anos que trabalhava isolado e odiado, que não pareciam ter valor nenhum, mas eram um mineral tão precioso que havia em sua tribo que permitiu que Cross e Maru percorressem as estrelas para encontrar um novo lar para que seu povo continuasse existindo e pudessem encontrar seus reais vizinhos. No fim, sempre foi mais fácil odiar e usar a força que ele tinha para destruir, esquecer o que ele sentia e entregar tudo ao destino. Mas Dura tentou mudar o destino sem machucar ninguém, por mais impossível que fosse. E ao fazer isso, o legado de sua força continuou mesmo com sua morte. Mas existe outra figura em Jujutsu Kaisen assombrada pela maldição do isolamento que eu preciso abordar nesse vídeo. Que as poucas coisas que foram mostradas até aqui só mostram quão ferrada ela é. Cercado de mistério, soberba e grandiosidade, Dabura é o melhor amigo de Dura. Um ser que simplesmente, com sua presença, abala tudo ao redor e muda o ambiente que ele está. Mas que em sua face não mostra nada além da completa apatia e melancolia. Dabura, dentre todos os aliens de Jujutsu Kaisen, é aquele que possui a força verdadeira, o fardo verdadeiro, que foi imposto a ele desde que ele nasceu e que só aumentou conforme ele crescia. Junto com isso, mais sua solidão crescia também. Um ser que mesmo possuindo tanta força, odiava se mostrar e que mesmo com tanto poder, teve que sacrificar seu melhor amigo para proteger a pessoa que era mais importante para ele, porque ele era o único forte o bastante para derrotar Dura. Desse momento até o presente de sua vida, Dabura aceita a responsabilidade que isso acarretaria para ele e torna realidade os últimos desejos de seu companheiro. Ele passaria a ser o protetor do povo de Dura, mesmo sendo um intruso para eles, uma criatura incompreensível e até desprezada, um vizinho novamente que não era aceito, porque não podiam entender ele. Com o poder, ele consegue o respeito da tribo de Dura, mas no meio de aliens, ele é o alienígena. Um assassino que por seu pecado passou a ser o protetor do povo que tolera sua presença por seu poder, mas nunca irá aceitá-lo como igual. O que Dabura sabe, mas mesmo longe de todos, é a sua missão, seu dever, porque só ele pode fazer. Triste, sozinho, desprezado e perdido, mas intransponível em sua missão solitária, porque o fardo dos fortes é serem fortes sozinhos, porque só eles podem aguentar a dor de não terem ninguém ao lado deles os ajudando. O poder extraordinário é o flagelo que os grandes se infligem por buscarem a grandeza. Um preço que só os obcecados por serem os maiores ou com a bênção de ser sabem como é. A solidão é o preço que pagamos por sermos diferentes, porque o mundo por muitas vezes é comum demais, medíocre demais, limitado demais, errado demais. Na solidão, por mais que sejamos obrigados a confrontar nossos piores pesadelos e o maior inimigo que somos nós mesmos, ao vencê-lo e vencermos nossas dúvidas e medos, transformamos todos esses sentimentos em algo para garantir o futuro e o melhor para até os que desprezamos. Grandes de uma forma mais do que incompreendível, porque poderosos são os que detêm o poder. Grandes são aqueles que com sua força desbravam o sofrimento para criar um caminho de esperança e continuidade. Poder te leva até certo ponto, mas a força movida para garantir não só sua vitória, mas a vitória de todos te torna eterno, inesquecível, invencível até para o esquecimento. Se uma coisa que essas várias figuras de poder ensinam é que vencer quando a única coisa que sobra para você é estar sozinho por não ser entendido ou não entender o mundo, é que o que importa é o que você deixa para trás. Gojo deixou a chance de criar um futuro melhor com o poder que ele tinha. Itadori, mesmo sozinho, criou um mundo onde seus amigos podiam viver em paz e serem felizes. Sukuna mostrou que ser um merda usando o seu poder para mostrar o tamanho do seu pau faz você apanhar até virar uma gelatina. Dura que o poder só tem significado quando usado para criar e não destruir. E Dabura que mesmo não aceito, você pode aceitar aqueles que estão à sua volta e lutar para que eles possam seguir com suas vidas. O que eu quero dizer é que mesmo sozinho, a paz só existe quando aceitamos nosso destino e permitimos que ele não seja um fardo apenas, mas uma missão de não cedermos ao que ele faz conosco, porque a solidão só fere quando paramos de tentar fazer com que os outros não se sintam sozinhos, mesmo que eles não nos entendam ou nós não possamos entendê-los. Resumindo, se você é forte e tem poder, não seja um merda!
Obrigado a todos por chegarem até aqui. Eu sei que todo final de ano e começo de ano é um período difícil pra todo mundo, por inúmeros motivos que se eu fosse listar aqui, eu ficaria mais 10 minutos falando. Não pense que de forma alguma eu fiz esse vídeo porque eu me acho alguém excepcional, ou melhor que qualquer outra pessoa. Eu sou só alguém em um quarto que tenta através de vídeos sobre desenhos fazer as coisas um pouco mais suportáveis e interessantes quando eu escrevo sobre eles. Eu quis fazer esse vídeo para mostrar que mesmo na solidão, nós podemos encontrar força e ser forte. Independente se o que fez você se sentir sozinho seja porque algo fez você ser diferente, ou se sentir diferente, ou porque nesse momento não tem ninguém ao seu lado. Saiba que você não está sozinho. Por mais que o caminho pareça tortuoso e sombrio, as trevas sempre precedem a luz. E mais uma vez, eu peço que se vocês gostaram desse vídeo, considerem se tornar membros do canal. Os membros são o que inevitavelmente vão possibilitar que o canal continue e que eu faça mais vídeos assim. Então, muito obrigado a todos novamente pelas views, pelos likes, pelos hypes, pelos comentários e pelos membros que vocês escolheram dar para o canal desse cara que gosta de pensar demais sobre tudo. Eu desejo a todos vocês a terem um ótimo ano de 2026 e que mesmo na solidão e na frustração, cada um de nós possa encontrar na nossa força o poder de melhorar as coisas e permitir que possamos melhorar as coisas para os outros também. E por favor, não usem esse vídeo para argumentar a favor de políticos ou bilionários. Eles só prejudicam os outros e eu não gosto deles. Sejam o melhor que vocês podem ser, porque afinal, alguém só é tão grande quanto o quão grande a sua generosidade é. O poder de alguém só é tão colossal quanto até onde ele pode alcançar. A sua solidão só pode ser medida com o quanto seu poder o afasta dos que são inferiores a você.